Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje, família, estamos aqui falar um pouquinho do jogo do Palmeiras de amanhã, Campeonato Brasileiro, Arena Barueri, Palmeiras e Fluminense a partir das 9h30 da noite. Mais um duro e difícil compromisso para o Palmeiras, frente à equipe carioca. Palmeiras hoje líder do campeonato, em 3 jogos foram 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos, 10 gols marcados, até o momento a melhor equipe da competição. E o Fluminense também tem os mesmos 7 pontos que o Palmeiras, só que um saldo de gol inferior. E então é um confronto direto, um confronto que vale a primeira posição, vale a liderança do campeonato nessa ocasião, no momento, apesar de ser apenas a 4ª rodada. É um jogo duro, um jogo difícil, como vem sendo sempre os confrontos contra o Fluminense, jogos equilibrados, jogos com diferença de poucos gols, vitórias magras, jogos duros, jogos bem jogados, tanto quando o jogo é no Rio de Janeiro, quanto o jogo é em São Paulo, são jogos bem disputados e jogos com um número de gols baixo. O Palmeiras fez o seu treinamento hoje, treinou normalmente, o Abel tem uma baixa para o confronto de amanhã, contra o Fluminense, mas não é nenhum jogador titular, mas não deixa de ser uma baixa. Emiliano Martinez sentiu dores na panturrilha esquerda durante o treinamento, já começou um tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance lá no Palmeiras, então muito provavelmente nem sequer vai ser relacionado e vai ficar fora do confronto contra o Fluminense pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não é um problema dos mais graves, porque até o momento Emiliano não vem sendo utilizado como titular da equipe. Mas não deixa de ser um problema com o decorrer da competição, se uma eventual suspensão ou uma eventual outra lesão de outro jogador, o Emiliano estaria ali para ser o substituto imediato. Torcer por uma pronta e rápida recuperação do jogador para que volte o quanto antes e ajude o Palmeiras nessa caminhada em 26. Dentro desse confronto também eu quero falar um pouco do retrospecto entre Palmeiras e Fluminense, nos seus números de jogos. Lógico, vantagem do Palmeiras. Até hoje, no confronto entre Palmeiras e Fluminense, foram realizados 123 jogos, com 64 vitórias do Palmeiras, 20 empates e 39 vitórias do Fluminense. Dentre esses 123 jogos, o Palmeiras marcou 204 gols e sofreu 163 gols. Ou seja, é um retrospecto positivo, um retrospecto ao longo dos anos que vem sempre sendo favorável ao Palmeiras, tanto em número de gols quanto em número de vitórias. No confronto, o Palmeiras leva uma ampla e larga vantagem em jogos contra o Fluminense. Times já decidiram semifinal de Copa do Brasil, por exemplo, o mais recente agora, aquela Copa do Brasil de 2015, na última bola, com o Fred e Fernando Praz, o Praz fez um milagre nos pênaltis, o Palmeiras chegou à final da Copa do Brasil de 2015, e depois lá foi só alegria, o Palmeiras se tornou campeão da Copa do Brasil naquela ocasião. Falar um pouco também do retrospecto recente entre as equipes. Como eu disse já no começo, é sempre um jogo equilibrado, um jogo muito difícil, e o retrospecto recente entre as equipes nos últimos 6 jogos são 2 vitórias do Palmeiras, 3 vitórias do Fluminense e 1 empate. Para relembrar um pouco os confrontos, todos eles pelo Campeonato Brasileiro, lá em 2023, o Palmeiras enfrentou o Fluminense 2 vezes, derrota no Rio de Janeiro por 2-1 e vitória no Allianz por 1-0, aquele gol de Breno Lopes que praticamente encaminhou o título brasileiro daquele ano. 2024 foram 2 jogos também, mas na ocasião foram 2 derrotas por 1-0. O Fluminense acabou vencendo tanto no Rio quanto em São Paulo. Já em 2025, ano passado, o Palmeiras venceu no Rio de Janeiro pelo placar de 2-1 e empate em 0-0 no retorno do Campeonato Brasileiro. Aquele empate amargo que acabou deixando o Palmeiras mais distante do título brasileiro daquele ano. Como eu disse, é um confronto difícil, um confronto pegado, um confronto que vem se decidindo muitas vezes nos detalhes, e amanhã esperamos um Palmeiras atento, um Palmeiras aguerrido, um Palmeiras sempre buscando o jogo, vai estar jogando em casa com o apoio da sua torcida, tem que se impor perante o adversário,
fazer o seu jogo, mostrar o seu futebol, aproveitar as oportunidades de gol quando foram criadas. Um atrativo a mais no jogo também é o John Arias, que estreou agora já no sábado contra o Capivariano, jogo pelo Campeonato Paulista. E muito provavelmente também começará no banco e entrará no decorrer do jogo contra o Fluminense. É um jogador ex-Fluminense, é um jogo especial no meu modo de ver para ele também. Fez a sua história com a camisa do Fluminense, tem a idolatria lá com a torcida do Fluminense, mas hoje defende as cores do Palmeiras e com certeza fará tudo possível para que o Palmeiras possa sair com os 3 pontos de amanhã e fazendo um grande jogo, lógico, é o que todo torcedor alviverde espera. Quero deixar aqui também um provável Palmeiras para o jogo de amanhã contra o Fluminense. Acredito que não vai ser muito diferente daquilo que a gente viu no sábado contra o Capivariano. Temos clássico, semifinal também do Paulista, já no próximo domingo, contra o São Paulo. Mas eu acredito que o Abel usará a força máxima que ele tem de melhor no momento para o jogo de amanhã. Que no caso é Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, dupla de zaga Murilo e Gustavo Gomes e na lateral esquerda Piquerez. Meio campo será formado por Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício e Alan. E mais na frente a dupla de zaga, a dupla de ataque Flávio Lopes e Vitor Roque. Eu acredito muito nessa formação. O que o Abel tem de melhor, tem que colocar isso daí de melhor, colocar esse arsenal em campo para o Palmeiras conseguir os 3 pontos ou abrir uma vantagem boa no confronto, no jogo, para que aos poucos ele possa ir reservando, tirando, trocando as suas peças e preservando seus titulares para a decisão de domingo também contra o São Paulo. Lógico, lembrando que temos o John Arias no banco de reserva, o Felipe Anderson, que voltou de lesão também, voltou contra o Capivariano, deu um excelente passe para o Sousa, o próprio Sousa que pode entrar no decorrer do jogo e ajudar. Então, aos poucos, o Palmeiras vai se encaixando e vai melhorando, porque temos uma temporada longa e árdua pela frente. Torcer amanhã, esperamos um Palmeiras forte e um Palmeiras vitorioso. Um Palmeiras buscando o resultado e um Palmeiras lutando pelo resultado. É que todo torcedor alviverde espera para esse confronto, não só para esse, mas para todos os jogos do Palmeiras na temporada. O vídeo hoje foi esse, galera. Um pré-jogo de Palmeiras e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para cada dia mais estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e avante palestra!